E aí pessoal, sou Davidson Abreu, policial escritor, e hoje a gente vai falar rapidinho sobre o aumento dos homicídios nos últimos meses. O retorno do aumento dos assassinatos, que vinham caindo, por incrível que pareça, nesse país maravilhoso e pacífico e amável, vinha caindo o extenso número de mortes, desse tipo de morte, dos homicídios dolosos. E o pessoal está fazendo a festa, dizendo, o que o governo falou que estava reduzindo, agora veio aumentando. Então vamos retornar para entender o que acontece. Nós só conseguimos resolver ou amenizar um problema quando nós encaramos ele de frente. Diferente dos Estados Unidos, que a partir dos anos 80 ou final dos anos 70 começou a aumentar a repressão aos crimes de uma forma mais direta, mais dura, o que também aumentou muito o número dos presos, o que se transformou num problema carcerário. O Brasil, ao longo do tempo, foi ao contrário. As leis que já eram razoavelmente brandas, com a reforma do Código Penal em 84 e outras reformas ao longo do caminho, foi ficando mais ameno e começou a soltar preso. Ficou muito fácil soltar preso uma política que poderia ser até considerada de desencarceramento. E o que aconteceu? Os números dos crimes dos Estados Unidos, lógico que não só essa política, mas aliado ao sucesso da economia e outros fatores, reduziram-se drasticamente. Os números dos crimes no Brasil chegaram a níveis alarmantes. Aí veio o código, a lei do desarmamento, que ia acabar com a violência. Aquilo lá ia acabar com os homicídios. Ocorreu o contrário. Os homicídios continuaram a crescer. Quando chegou no governo Dilma, chegou ao topo. Chegamos a ter 60 mil homicídios ao ano. 60 mil. Vinha numa linha lá de 50 mil e chegamos ao recorde de 60 mil homicídios. O que é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma epidemia. Agora vocês viram alguém tratar a epidemia dos homicídios da forma que trataram a epidemia do Covid? Investindo milhões, programas na TV, um jornal só para falar nisso? Não. Talvez quem morra vítima aí de um roubo ou de qualquer tipo de assassinato não seja tão importante com quem morra de Covid. E só que a Covid vai acabar. Os homicídios vão continuar. Bom, em 2018 começou a reduzir esse número. Uma redução até que expressiva. Continuam nos índices de epidemia, mas foram reduzindo. E no governo do Bolsonaro também começaram a cair mais. Não também que o governo fizesse uma grande ação nesse sentido, mas houve uma mudança de cultura das autoridades e um certo incentivo aí às forças policiais de vários governos. Agora, logo na pandemia, quando se entende que deveria reduzir ainda mais, devido ao menor número de pessoas, aumentou. E a imprensa faz uma festa. Só que ninguém está preocupado em achar o real motivo, porque é muito fácil, é muito simples o real motivo. E que a gente já vai falar aqui. Antes, assina aí o canal, toca a sinetinha, dá uma curtida nesse vídeo aí e discuta comigo se você concorda, se você não concorda com isso. Bom, como tudo aqui é uma guerra de poder, é uma guerra ideológica, é uma guerra de tudo, menos uma guerra para se resolver um problema. Envolto de um monte de mentira, solta uma ou outra verdade para dar aquela maquiada. E acontece o seguinte, onde mais aumentou esse tipo de crime foi no Ceará. O Ceará, onde a família Gomes domina lá, teve um grande problema lá com a polícia. Inclusive, o Cid Gomes jogou uma carreta em cima dos policiais que estavam lá se manifestando. O que também isso é crime de tentativa de homicídio. Bom, vá lá. Lá que foi uma grande explosão e por aí ia fora. Só que, devido à pandemia, o maravilhoso judiciário soltou mais de 32 mil presos. Mais de 32 mil presos. Entre traficantes e estupradores.
Inclusive um caso muito conhecido do estuprador que foi solto devido à Covid, estuprou e matou uma menina em Poços de Caldas, salvo engano. E traficantes que fugiram do país e outros continuaram a cometer crimes e muitos nunca saberemos. Aí tem mais uma decisão magnífica do STF, que não faz o menor sentido, fora aumentar a criminalidade. Proibiram as operações da polícia nos morros cariocas. Só esqueceram de combinar com os russos, pois as guerras entre as quadrilhas permaneceram. Os acertos de conta permaneceram. Isso só fortalece o crime. Proibiram até os helicópteros de sobrevoar. Voltamos aos anos 80, quando o Brizola fez a mesma coisa e por isso fortaleceu tanto o crime organizado no Rio de Janeiro. Olha só, nós nunca aprendemos com a nossa própria história. Então é como 1 e 1 são 2, não havia como os índices criminais, principalmente dos crimes violentos, não terem aumentado. Isso é óbvio. E quem é o culpado? E quem vai pagar essa conta? Eu e você e as forças policiais que se esforçam tanto para prender um vagabundo desses, um desgraçado maldito, e soltam ele tão facilmente para continuar cometendo crimes. E uma mídia canalha, uns analistas bem pilantras que não chegam a essa conclusão. Enquanto isso, aqueles que detêm o poder, aqueles que fazem isso, saem imunes. Não importa se por uma ordem deles, quem eles soltarem cometa vários outros crimes, eles se isentam dessa responsabilidade. Mas a matemática é essa, a verdade é essa, e ninguém liga. Ninguém liga. Se amanhã tiver uma outra epidemia de uma outra doença, vão investir mais dinheiro, vão fazer reportagens 24 horas por dia, vão exigir providências, mas os homicídios e os outros crimes vão continuar da mesma forma. No início do ano que vem, estou lançando um livro que fala sobre um dos programas mais famosos de segurança pública que iniciou em Nova York. E nesse livro, é pela Faro Editorial, faz um paralelo com o Brasil. E se seria possível ou não um tipo de programa de segurança pública nesse nível aqui no país. É muito interessante. Pessoal, acompanha aí, dá um like. Valeu!